qual o volume de carteira ideal? Quem for responder já interprete o que esse termo volume aqui. Volume de carteira ideal para sossegar como um assessor. Então, atingir um certo nível ali de carteira e tô tranquilo, já tá bom. E aí, quem que pega essa primeira aí? Pedro, vou pegar essa, tá? Bom, pode pegar. Cara, acho que depende muito do perfil da pessoa, sabe? Eu não vou ficar em cima do muro. Eu acho que você começa a conseguir andar um pouco melhor, assim, sem ter aquela muita pressão. Eu entendo que... E o volume, para quem está nos ouvindo, é o seguinte. Se eu tenho lá 100 clientes e ele tem, sei lá, cada um tem R$1 milhão, cada um tem R$100 mil. O volume que eles têm investido com você, sendo o assessor, tá? Eu entendo que você já consegue tá um pouco mais tranquilo com uma carteira de mais ou menos 50 milhões. Claro, tem pessoas que uma carteira de 50 milhões querem mais, né? Hoje eu tô com uma carteira um pouco maior, mas você já começa, poxa, naquela pressão de, nossa senhora, tem que trazer cliente novo toda hora. Você já consegue começar a selecionar um pouco mais os clientes. O que é selecionar cliente para quem está nos ouvindo nessa profissão de mercado financeiro? Nós somos prestadores de serviço, né? Então, nosso maior ativo é nosso tempo, né? E o tempo ele é finito. Claro, eu consigo ser mais produtivo, cada dia eu tento ser mais produtivo, né? Só que chega um certo momento que você não consegue. Tem um limite essa otimização, né? Exatamente. Então você consegue, por exemplo, atender hoje com maestria, na minha visão, até uns 80 clientes. Eu falo 80 clientes ativos. Aqui que é 80 clientes ativos. Eu tenho mais de 100 clientes, por exemplo. Só que muitas contas são contas, por exemplo, eu atendo a conta do filho. Só que uma pessoa só tem 5 contas. Uhum. Claro, tá contando para mim como 5, mas eu só converso com uma pessoa. É bem comum a gente abrir conta dos filhos, enfim, da empresa, isso acaba se tornando bem comum. Então, assim, com uma carteira de 50 milhões, atendendo em torno de uns 80 clientes, você consegue fazer uma que a gente chama de reciclagem. O que é uma reciclagem? Como eu presto o serviço, o meu principal cliente, ele vai ter uma aproximação maior. E aí, às vezes, o meu cliente número 40, não tenho tanto tempo assim com ele. Então, talvez seja até melhor para o cliente, seja mais justo com ele, que eu tenha outro assessor fazendo atendimento, porque pode ser que aquele cliente seja o quinto maior cliente para ele. Então, essa pessoa vai ter um assessor mais dedicado. Então, para não ficar em cima do muro, eu ia falar que depende, porque tem gente que fala, não, é 500 milhões. Poxa, ainda não tô lá. Mas eu vejo que, assim, por experiência, quando você atinge ali mais ou menos 50 milhões, você já começa a, às vezes, poder já planejar um pouco mais sem aquela pressão, a correria, aquela pressão. Zero. Exato. Deixa eu fazer um comentário enquanto o Pedro aí vai se preparando para a contribuição dele. Que é a questão essa pressão, né, muito relacionada e conectar com o que o Arthur falou no passado aqui, o Espaciário falou no passado, que é vendedor, né? O assessor é um distribuidor de produtos, né? Então, por definição, tá? Não estou falando na prática de forma grosseiro modo aqui. Por definição, isso está na legislação da profissão. Cabe ao assessor de investimento distribuir os produtos da corretora que ele é vinculado. Então, por definição, de uma forma mais sucinta, é um vendedor. Uhum. Um vendedor precisa entender o cliente e precisa atender os objetivos do cliente, né? E a contrapartida desse vendedor é ser remunerado. E dentro do nosso mercado, essa remuneração deriva, né, do volume investido. Sim. Então é bastante importante essa contribuição que a gente está dando aqui para as pessoas com relação à carteira, porque todo mundo acha que é muito fácil ganhar dinheiro no mercado financeiro. Da forma certa, é mais difícil. Exato. Então, de fato, realmente existem caminhos fáceis, né? Com uma carteira menor é possível você já ter o sossego. Mas não, com certeza não vai ser a forma correta para o cliente, né? O cliente não está saindo bem nessa. Então, acho que é um ponto legal para a pessoa que está querendo entrar nesse mercado, regular a ansiedade, assim, alinhar a expectativa de que, com 5 clientes, 10 milhões de reais, eu vou estar fazendo dinheiro, vou conseguir aqui já ter uma estabilidade. Talvez não, né? Então, bastante cuidado e até com o perfil do cliente, né? Pegando um gancho aí no que o Toledo e o Blanco falou até agora,
acho que a palavra que mais é utilizada na nossa profissão e dentro do mercado financeiro é a depende, né? Então, o Toledo ainda falou, não vou ficar em cima do muro, eu vou até um pouco mais além, porque depende de N fatores essa pergunta, né? Depende do quão agressivo você quer ser como vendedor, de quanto você quer que seja a sua remuneração, de quantos clientes você acha que você consegue atender no seu dia de 24 horas. Do perfil do cliente. Do perfil do cliente que você quer atender. Você tem uma carteira só de trader lá, né? Não, só de cliente de renda variável. Pô, tá 50 milhões é bastante dinheiro. Inclusive, a parte da remuneração vai ser melhor explicado depois, né? Daí a gente entra mais nesse mérito, mas tudo depende, né? Então tem assessores ali com 1 bilhão de carteira que, cara, esses aí estão tranquilos, teoricamente. Só que tem assessor ali também com 80 milhões de carteira que também não faz mais muita questão de ir atrás de tanto cliente, que não faz mais essa seleção também. Então, não faz essa seleção dos clientes que o Toledo estava falando antes. E tem assessor também de 200, 300 milhões de carteira que parece que tem 30, 20, que, cara, não para. Então, eu acho que depende principalmente da energia que você tem para isso, né? E quanto que você quer ser remunerado. E como você quer atender seus clientes. Você quer atender... Tem um ponto muito importante com isso, né? Que às vezes assim, o pessoal que está chegando de agora, né? Caiu de paraquedas para entender melhor a profissão, escuta o Toledo falando 50 milhões, você falando até 1 bilhão de carteira, fala... Pô, caraca, né? O Blanco comentou agora há pouco. Eu achava que com 5 clientes, 10 milhões eu estava sossegado. Cara, a pessoa que está querendo entrar nesse mercado tem que se acostumar com valores maiores. Perfeito. Não pode se assustar com cifra. Não pode se assustar com cifra. E assim, ter a expectativa do tempo, cara, quanto menos expectativa no curto prazo, melhor. Né? Porque é uma profissão de longo prazo. Isso. Né? E digo mais, né? O dinheiro não tem cara. É. Então, assim, aquela pessoa ali, não vou prospectar ela, não porque ela não... um saco de dinheiro com perna. Né? Ela não vai ter dinheiro, não. Talvez você tá deixando o seu cavalo branco passar na tua frente, né? Exato. Ou o inverso também é verdadeiro, né? Aquela pessoa ali, eu acho que ela tem muito dinheiro, muito patrimônio e tal, vou prospectar ela. Mas concordo com o Toledo que a partir de uns 50 milhões de carteira, o assessor ele consegue respirar. Ele consegue, assim, ele continua indo dormir pensando em prospecção, captação, mas acorda pensando nisso, tudo é pensando nisso, perde um pouquinho de cabelo também no meio do caminho, mas consegue dar uma acalmada, assim, no sentido daquela pressão que você tem para até se sustentar. Ele atravessa a arrebentação. Isso. Por 50 milhões ali, ele virou assessor. A linha de corte ali. Começava a brincar um pouco mais. E também não podemos ser gananciosos, porque até por exemplo, quando a gente fala em tamanho de carteira, a gente fala, poxa, um cara de 1 bilhão de reais. Pode ser que seja um caixa de uma empresa. E o caixa de uma empresa não gera tanta receita para o assessor. Então, às vezes, eu tomo um pouco de cuidado quando o assessor fala, eu tenho tantos milhões de carteira. Só que você não sabe, no fundo, ali, o que está composto. Né? Então, por exemplo, igual o Blanco falou, talvez tenha uma pessoa com uma carteira de 50 milhões de forma saudável, vai gerar um faturamento maior do que alguém que tenha 200. Por quê? Porque no meio desse 200, às vezes, tem muito caixa de empresa. Né? Que sim, é importante, tem outras coisas que a gente consegue oferecer de serviço, mas... até um pouco dá com essa ganância, né? Às vezes é um pouco pro ego. É igual faturamento de empresa, né? Pô, a empresa faturou, tá, mas quanto você lucrou? Zero. Não adiantou nada. A empresa faturou muita coisa.